Hoje a gente vai introduzir os tipos de gráfico que vocês vão fazer a interpretação. Então, a gente vai ter alguns gráficos que são comuns já à vista de vocês, que vocês veem muito em jornal, em revistas, em estabelecimentos comerciais que eles colocam, tá? Então, hoje a gente vai nomeá-los, a gente vai dar característica a esses gráficos, tá? Então, a gente tem alguns tipos de gráfico que são comuns à nossa vista, que é, por exemplo, o gráfico de barra vertical ou de coluna. O gráfico de barra vertical ou coluna geralmente é utilizado para dados quantitativos. Lembra da aula passada? Dados quantitativos que envolve números, certo? Ele é um gráfico que está na posição vertical, então a minha coluna, a minha barra, é na posição vertical, não é na horizontal, tá? Então os meus dados vão estar na posição vertical, enquanto que as divisões qualitativas vão estar aparecendo na horizontal. Então o quantitativo na vertical e o qualitativo na horizontal. Vamos ver o gráfico lá que a gente tem. Países mais populosos do mundo, em milhões de habitantes. Então, o que eu pesquisei ali? Qual que é a minha população? São as pessoas dos países. A gente foi lá e achou a quantidade de habitantes que tem nelas. Nós temos lá a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, certo? O Japão, a Rússia. Então, se você perceber ali, as minhas colunas estão na vertical, por isso que é chamado de gráfico de barra vertical ou coluna. Uma característica fácil da gente lembrar é pensar em coluna de prédio. Coluna de prédio é sempre na vertical, né? Então, a gente vai chamar de coluna por conta disso, tá? Meu outro tipo de gráfico é barra horizontal. Ao invés de estar agora na vertical, minhas barras vão estar deitadas na horizontal, certo? Mesma coisa. Agora o que difere é que o quantitativo vai estar na vertical e o qualitativo na horizontal. De novo, que é o contrário. O quantitativo vai estar na horizontal e o qualitativo na vertical, certo? É o contrário do anterior que a gente viu. Vamos lá na tabelinha. Taxa de mortalidade infantil por região no ano de 2013. Então, olha lá, meu dado qualitativo, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e Sul. E o meu quantitativo está lá na vertical, na horizontal. 0, 6, 10, 15, 20, 25, tá? Então, é isso daí, ou as características do gráfico de barra horizontal. Agora, a gente tem um outro tipo de gráfico que a gente chama de gráfico de setores ou pizza, que esse é muito usado em jornais de reportagem para representar pesquisas, tá? Por que ele é muito utilizado? Normalmente a gente chama o redondo da pizza como um todo, certo? Seria o 100% da população ou da pesquisa, tá? E daí, no gráfico de setores ou pizza, a gente separa os dados em porcentagem. Pode ser separado em números? Pode, desde que o número seja pequeno, tá? Tem como eu colocar lá 150.450.215. É um número muito grande, então eu faço uma porcentagem dentro daquilo, transformo os meus números em porcentagem e daí eu coloco dentro do gráfico, dentro desse gráfico de setores, as porcentagens. É um gráfico muito utilizado em todos, que envolve todos os dados, a gente pode utilizar ele tanto para quantitativo quanto para qualitativo, tá? Isso é indiferente. E é um gráfico que ele é um pouco mais simples de visualização, por isso que ele é usado tanto em mídias.
tanto em jornais físicos, em revistas, tá? Então vamos lá para o gráfico. Distribuição de água no mundo. Olha lá a legenda. O azul bem clarinho, água congelada. Um azul um pouquinho mais forte, depósitos subterrâneos. O outro azul, lagos e cursos d'água. E um pouco mais puxado para o roxo, umidade do ar. Então, dentro dos gráficos que envolvem gráfico de setor ou de pizza, normalmente a gente tem essa legenda na lateral, que é para a gente poder identificar as cores. Precisa ser necessariamente colorido? Não, ele pode ter desenhos dentro para identificar, conseguir distinguir um do outro, tá? Agora, a gente tem um outro gráfico, que é o gráfico em linha. O gráfico em linha, normalmente, ele é utilizado para saber o desenvolvimento de alguma coisa, ou se ele desenvolveu, ou se ele decaiu. Por exemplo, a gente está passando por uma pandemia, certo? Se vocês repararem, todos os gráficos que envolvem a pandemia são gráficos em linha. Por quê? Porque ele coloca uma data embaixo e a quantidade de casos em cima. Essa linha vai indicar se a minha pandemia evoluiu ou se ela decaiu, certo? De um ponto para o outro. Então, vamos lá, no gráfico. Distribuição da população brasileira de 1980 a 2010, em porcentagem. Então, eu tenho lá 1980, eu tenho na área rural e na área urbana. A área rural é a linha vermelha e a área urbana a linha azul. Então, eu tenho ali o desenvolvimento. Se vocês pararem para reparar, a minha área rural diminuiu a quantidade de população porque ela está decaindo e a minha área urbana cresceu. Então, a gente tem essa migração da área rural para a área urbana, certo? Então, é tranquilo de identificar esse crescimento ou esse decaimento, certo? Num gráfico de linha. Hoje a gente vive muito rodeado de informações e essas informações normalmente chegam até a gente através de gráficos, então por isso é muito importante saber interpretar os gráficos, tá? Uma outra forma de representação que a gente tem é os pictogramas. Os pictogramas são gráficos que, ao invés de ter uma linha, ou uma coluna, ou um setor, ele tem imagens. E essa imagem não me dá uma quantidade, não me dá uma noção de quantidade. Ela me dá uma noção do que tem mais e o que tem menos. Por exemplo, ali no nosso gráfico, gastos do mês. Eu tenho prestação do carro, olha lá a quantidade que eu tenho de prestação do carro. Dá para eu definir certinho quanto é a prestação do meu carro? Não dá, eu sei que é entre 350 e 400, mas eu não sei exatamente o valor. Mas eu sei que ele é muito maior que o valor do cartão de crédito, por exemplo, porque eu tenho muito mais carro do que cartãozinho em espaço, certo? Então, o pictograma a gente sempre vai utilizar para representar figuras, correto? E uma outra forma de representação é o histograma. Por que a gente utiliza o histograma? O histograma, normalmente, ele é utilizado quando a gente tem uma tabela que não define um número exato, ele define um intervalo. O histograma é utilizado quando a gente tem tabelas com intervalos, correto? Por exemplo, ali no histograma que a gente tem de exemplo, a gente tem a altura de 1,45 até 1,50. Se vocês perceberem, a imagenzinha que tem entre 1,45 e 1,50, ela não se fecha dos dois lados. Então, 1,45 entra nesse grupo, porém 1,50 não. 1,50 vai entrar no grupo 2, que está ali de 1,50 a 1,55. 1,55 também não entra nesse grupo, vai entrar no grupo 3.
e assim por diante. Aí é onde a gente entra com o histograma. Por que normalmente a gente vai ter visualmente um gráfico de barras, porém a gente tem intervalos, tá? Então, toda vez que eu tiver intervalos, eu não vou chamar de gráfico de barras, eu vou chamar de histograma, correto? Tranquilinho por enquanto? Então, pessoal, é isso, a gente já definiu os tipos de gráfico. Agora vocês vão ter uma tarefinha para fazer para na próxima aula ser corrigido pela professora Áquila, certo? Então, a tarefa é as páginas 24, 25 e 26, os exercícios do 1 ao 5. Uns exercícios bem tranquilos de interpretação, às vezes definição, tá? Então, prestem bastante atenção, se for preciso, revejam a aula para as definições, tá? Para a gente conseguir dar andamento no nosso conteúdo de gráficos, certo? Obrigada, pessoal, até a próxima aula!